E 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre dois. Né? Estamos aqui de volta, sempre com o bate-sino da trigonometria na cabeça, porque faz diferença, né? Muita diferença. Mas e se os ângulos não forem 30, 45 e 60? Aí tem a tabelinha que você vai receber com a informação. Certinho? Pronto. Sem problema nenhum. Né? Tá fácil, tá sob controle. Então a gente vai fazer a revisão da aula 81.2. Bora lá? Vamos na telinha? Então a gente está na parte 2 das relações trigonométricas, Isso, certo? certinho. E aí a gente trabalhou sempre seno, cosseno e tangente. E aí aquele detalhe importante, assim, olhou o triângulo, o retângulo. Primeira coisa, quem é a hipotenusa? Marca a hipotenusa. Tá com a canetinha de cor diferente? Vai lá, hipotenusa, aqui, oposto ao ângulo de 90 graus. Depois destaca os catetos. Esse é o primeiro passo, identificar os elementos do triângulo retângulo. No segundo passo, você vai olhar onde está o ângulo e a incógnita. O ângulo e a incógnita, eles têm que relação? Eles são opostos, eles são adjacentes. Ah, não, a incógnita é a hipotenusa. Mas o outro lado que eu tenho é que cateto? É o cateto que está do outro lado? É o cateto que está do lado? Esse é o ponto importante. Beleza. E aí, claro, a gente deu uns 4 passos, já né? Antecipei. E a gente fala aqui tudo para vocês todos, né? Conhecer as partes primeiro do triângulo, ver quem é o hipotenusa e os catetos. O professor Maurício acabou de dizer tudo isso. Aí a gente identifica se é seno, cosseno e tangente, monta corretamente as proporções e calcula o valor desconhecido. Aí a gente traz sempre um mapa mental para fechar nossa revisão do dia, né? Porque, olha, é muito simples. Meia página, anota tudo. Olha lá, trouxe quais são os elementos. Identificamos os elementos. Depois, lembrar as relações. É seno, cosseno, tangente. Isso. E aqui foi bem legal porque assim, ó, tem um ângulo só em destaque, não é? Deixa eu pegar o marca-texto. Tem um ângulo em destaque e a partir desse ângulo nós temos o cateto oposto. Oposto por quê? Porque ele está do outro lado do ângulo e o cateto adjacente. Vizinho. A hipotenusa não muda. Pronto, faz isso antes de começar a resolver. Ah, cateto oposto e cateto adjacente. Eu tenho tangente, é inclinação. Cateto oposto e hipotenusa. Ah, aí é seno. Cateto oposto e o cateto adjacente é a hipotenusa. Aí é o cosseno. Isso. E aí você aplica tudo isso tranquilamente. E para finalizar, ele bate o sino da trigonometria aqui com a nossa tabela dos valores dos arcos notáveis. Muito usual aí nos exercícios. E se não for notável, né, já íamos falar. Já ia falar junto, né? Se Nós caso não temos for notável, a tabela. Ou o exercício vai dizer, use seno de 26 graus, tanto, cosseno de 26, tanto, tangente de 26 graus, tanto. E você vai escolher qual você vai utilizar fazendo essa identificação e essa análise da atividade. Perfeito, certo? Agora é certinho. com vocês, mão na massa, já a gente volta. Estamos de volta, continue nos assistindo, porque é hora de resolução. Vamos lá tirar as dúvidas. Bem Olha fácil, lá. né? Bem fácil. Bem fácil. Tirando as dúvidas, questão de número 1. Um avião levantou voo formando um ângulo de 20 graus com o solo e atingiu uma altura de 1.368 metros. A distância percorrida pelo avião em metros foi de... Então ele está querendo distância percorrida. Aqui está metros quadrados, tá? Mas esquece esses quadrados aí que... Vamos já pegar... eu acho que não, porque não é metro, é em quilômetros. Aí só cortou ali, porque a resposta está em quilômetros, tá? A alternativa está em quilômetros. Ou é metros mesmo? Acho que é metros, vamos deixar em metros. Vamos deixar em metros, só que... Se for quilômetros, a gente converte depois, pela alternativa, né? Tá, mas não tem nada a ver com quadrados. Não tem quadrado. Tá? Metro quadrado é área, né? Nós vimos isso aí já. Esse aí a gente já sabe, não tem nada a ver com metros quadrados. E sim, aqui é linear, né? Seja metro, seja quilômetro, a unidade, mas a gente já sabe que é linear a informação, tá bom? Uma apagadinha aqui, porque aqui a gente resolve o negócio ao vivo e a cores, certo? Beleza?
Vamos lá, então. Eu acho que o ideal é a gente fazer um esboço, né, de tudo isso, certo? Então, temos um percurso, né? Temos aí, o avião levantou o voo com um ângulo de 20 graus. 20 graus. Ele atingiu uma altura de 1.368, então é aqui que fica, né? Nem sempre vai ser mostrado o desenho, tá? A distância percorrida pelo avião em metros, então a gente está pensando aqui, né? X, porque vamos dizer que o aviãozinho está aqui, ó. Né? Olha lá o avião, olha, ficou bem no avião mesmo, ficou top. Avião, asinha pra cá, asinha pra lá. Agora ficou parecendo um mosquito, botou asinha pra cá e pra lá. Ficou parecendo uma mosca, né? Vamos lá, tá? Seno, cosseno. Então, gente, de 20 foram dadas as informações. Mas, primeiramente, a gente vai identificar. O que do 20 a gente tem aqui? Cateto oposto. Cateto oposto. E esse percurso aqui é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa a gente usa seno, né? Seno de um ângulo é cateto oposto e hipotenusa. Seno de quem? 20 graus. Quem é o cateto oposto? É 1.368. Quem é a hipotenusa? É X. X. Né? Aqui vai o próprio H mesmo. Seno de 20, já descobrimos que é seno de 20, então vamos usar quanto? 0,342 igual a 1.368 dividido por X. Vamos colocar o 1zinho aqui, né? Na verdade, a gente já sabe que é só inverter, né, as posições, né? O X inverte com 0,342, então o X vai ficar 1.368 dividido 0,342. Que vai dar exatamente 4.000 metros. Ah, tá. Então X vai dar 4.000 metros, que a gente transformando em km, 4 quilômetros. Então lá na pergunta era para ser quilômetros mesmo. Vamos lá. Aula 40. Em quilômetros. Isso mesmo. Já? Em metros, 4.000. Em quilômetros, 4 quilômetros. Ah, e o mosquito? O mosquito fica... Foi longe. É o Aedes, não é? Parece lá na listrinha. Mata ele, dá um... Questão de número 2, bora ver. Durante uma partida de futebol, o jogador 1... De quê? Futebol. Um jogador 1 faz um lançamento para o jogador 2 com um ângulo de 48 graus. Olha, até no campo de futebol tem matemática. Qual a distância que a bola deverá percorrer até chegar ao jogador 2? Ah, então aqui, né? Beleza. Isso. Então a gente quer a hipotenusa. Isso, é a distância do jogador. Tá no meio de campo até a linha da grande área ali, ó. Deu 16,5 metros. Ah, então foi falado essas informações, né? Então a gente vai usar aqui no nosso cateto a subtração, né? Então o nosso cateto ali, vamos dizer, o cateto adjacente, né? O cateto adjacente vai ser quem? 52,5 menos 16,5. Quem é o nosso cateto adjacente? Meio então? tira meio, não é? Aí 6 vai ficar 46, acho que dá 36. 52,5 menos 16,5. E aí a gente vai ter que analisar. Certinho, 36. Qual o valor que a gente vai usar aqui, né? Então 36 metros é ali, né? Do jogador até... Isso, aqui, ó, 36. Esse 36 é o nosso cateto adjacente. O nosso X, essa distância que a gente quer percorrer, é a hipotenusa. Opa. Cateto adjacente e hipotenusa, cosseno. Cosseno de um determinado ângulo, cateto adjacente e hipotenusa. Olha como é importante esse primeiro momento aí, né? Cosseno de quem? Cosseno de 48 graus. Foi dadas as informações, mas a gente vai usar só essa, né? Cateto adjacente, 36, hipotenusa eu quero saber. Cosseno de 48 graus, 0,66. 36 sobre H. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, né? Aqui é 1, então é só inverter as posições, né? Vai ficar H é igual a 36 dividido por 0,66. A nossa hipotenusa, então, é igual a... 54,5 Vou botar um Hzinho mais metros. 54,5 metros. 54,5 metros. Aí eu tenho que dar uma olhada. Tem coerência? Tem. Um cateto médio de 36, a hipotenusa já está maior, então tá valendo. Certo? Certinho. Joinha? Já? Vamos de questão número 3? Bora. Aqui a gente já foi direto para o Enem, porque a gente colocou uma quantidade menor de questões
para desenrolar melhor com vocês aí, né? Para a gente explicar melhor. Às vezes a gente... Para eles terem mais tempo de entender. E até porque essa questão é do Enem mesmo, então tem todo um contexto, né? Um enunciado mais longo. Vamos lá. As torres Puerta de Europa, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha, são inclinadas uma contra a outra. Então, você está vendo ali duas torres, né? Uma bem mais alta e a outra mais baixinha. E elas têm uma inclinação uma com a outra. Isso foi feito já, foi todo um design bonitão. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical. E elas têm cada uma a altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Sim, se é a altura tem que formar um ângulo de 90 graus com o chão, Isso. né? E aí ela tem uma inclinação de 15 graus. 15 aqui, graus. Então, né? Com a horizontal, né? Perfeito. Com a vertical, desculpa. Então aqui é 15 graus mesmo. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. Isso aqui a gente vê na nossa geometria espacial. E uma delas pode ser observada na imagem, tá? Beleza? A pergunta é... Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus... Ó, aqui ele já direcionou, né? Raramente se faz isso, né? Mas já disse que vai ter que usar tangente, certo? Tangente, porque aqui a questão é bem... Ele vai pedir área, não é? Vai voltar lá para a geometria. Aí ele fala assim, ó... E 2 casas decimais nas operações. Não precisa mais que 2 casas, mas para isso eu vou precisar arredondar. Descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço de... Como é que eu vou saber, professor? Como que eu vou achar a área? Se ele está falando de ângulo, de altura... Ei, não é uma base quadrada? Aí é o X da questão tá aqui, né? Se a base é quadrada, os lados são iguais. Então, quando a gente desmembrar essa figura aqui, acho que é melhor fazer aqui que não tem outra página, né? Quando a gente desmembrar a figura aqui, ó, ela vai ficar desse formato, né? Aqui é os 15 graus, a altura é 114, certo? Certo. E aqui é o lado do nosso... Quadrado. Mas tá lá em cima. É, mas a base em cima é a mesma base de baixo, né? Aí se você não tem uma propriedade um pouco maior de entender, quando nós entrarmos lá no segundo ano nos prismas, né? Explicar geometria espacial, por quê? Prisma, ele tem 2 bases paralelas e iguais. Então, se a base do chão é quadrado, a do teto também tem que ser quadrada. Verdade. Então, quando a gente vai olhar, né, a gente vai perceber que aqui do 15, o que o 114 é? É o cateto adjacente. Adjacente. Do 15, o que o X é? Cateto oposto. Olha aí, cateto oposto, cateto adjacente, coca. Coca, a gente já sabe que vai usar tangente. Tangente. Né? Então, tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de quem? De 15 graus. Quem é o cateto oposto? O cateto X. oposto é X. X que é o lado, na verdade, do triângulo, né? Podemos botar até um L, do triângulo não, do quadrado, né? Botar um L aqui. Cateto adjacente? É... 114. 114. A tangente de 15, ele disse pra gente usar um valor aproximado de 0,26. 0,26 é o lado sobre 114. Tá dividindo, vai passar multiplicando, né? Então, o lado vai ser 0,26 vezes 114. Perfeito. Quanto que mede o lado desse quadrado? 29,64. 29,64 metros. Ali, vamos jogar para 30 mais ou menos? Para calcular a área? Pode ser. Que ele fala ali, ó, área, menor, né? E entre... área é lado ao quadrado, né? E vamos arredondar para 30, então? Vai ficar 30 ao quadrado? 30 ao quadrado é 900... 900 metros quadrados. Isso, 900 metros quadrados. Daí nas perguntas vem assim, ó. Menor que 100? Menor que 100 metros quadrados? Não, 900 é bem maior. Entre 100 e 300? Também não. 900. Entre 300 e 500? Entre 500 e 700, maior que 700, com certeza. A alternativa correta é a letra E. Olha como que é o Enem. Ele joga uma situação, um problema, onde nessa situação, um problema, nós temos que aplicar trigonometria,
mas não está tão claro assim, né? Os lados, tudo. Tanto é que só ficou claro, volta na figura. Quando nós traçamos aqui a altura... A parte vermelhinha, né? Aí ficou mais claro. E aí vinha um outro ponto importante, que era entender um pouquinho de geometria espacial. O Enem mistura trigonometria, geometria espacial, porque quando ele fala prisma, para vocês talvez não tenha tanta visibilidade, você não enxergue nada. Mas para quem está no segundo ano e já estudou geometria espacial, lembra que o prisma tem as bases paralelas, opostas e iguais. Então, não importa se ele é oblíquo ou se ele é reto, mas as bases são iguais. Então, a gente transferiu o cálculo... O prisma na geometria espacial é como se fosse paralelogramo, né? Isso. Na geometria plana, né? Ele dá uma... Ele pode vir para um lado e para o outro. Isso mesmo. E aí, depois de tudo que resolve, você tem que olhar e fazer a inferência do que vai acontecer. É maior que 100, é menor que 100, está entre 100. Muitos alunos chegam aqui no 29,64. Ah, tá aqui, ó. Entre menor que 100. Menor que 100, acertei. E já joga na letra A. Isso é só... a letra A, ela é perigosa, né? Porque a letra A, ela é tendenciosa. É só para quem está com certeza, não. É convicto, é aqui mesmo. Tá na dúvida? Óbvio. Óbvio que a letra A, óbvio. Tem que ver se o óbvio é o lógico, né? Lembra que é da diferença entre o óbvio e o lógico? Então vamos de ir brincando com os números, né? Pra gente finalizar nossa aula de hoje. Eu brincando com os números, a gente tinha uma imagem. Vamos ficar aqui? Vamos? Bora. E a pergunta era se... Vamos ficar aqui? Vamos lá. A pergunta é se você é um bom observador. Aí tinha uma imagem com alguns animais. Tá aí a imagem. Aí a pergunta era, quantos animais você vê na imagem, né? Eu tô pertinho, estica a mão assim. Eu vi esse aqui. Ou embaixo, elefante. Elefante. Não é? Ou não? Não, sei. Aqui é. Em cima parece um leão. Aqui parece um urso, ó. Tem um urso aqui. Um urso. Seria uma anta? Uma capivara? E aí, quantos vocês conseguiram visualizar? Vamos dar uma olhadinha mais de perto? Bora. Eu acho que a imagem está invertida, mas mesmo assim a gente consegue visualizar. Olha aí, que legal, viu? né? Então, falei no total, que era um leão. 8 animais. Um elefante? Um elefante. Falei que era um leão. Aqui, olha lá, vamos voltar aqui? Ela só está invertidinha, tá? Né? O elefante, no caso, está aqui, agora no... É porque o colorido tá no verso. Tá no verso. Mas então, vocês conseguiram visualizar 8 animais nessa imagem? Para a trigonometria, a gente precisa ser um bom observador também e enxergar se a gente usa seno, cosseno ou tangente. Ou seja, precisa elencar os elementos e entender qual a razão trigonométrica que a gente usar. E depois, ainda temos que estar alinhados, porque dependendo do que eu vá fazer, Enem, para quem vai para o Enem, é um caminho, ele mistura geometria plana, geometria espacial e trigonometria, numa única questão. Tu viu que foi trigonometria, para achar o tamanho do lado, aí foi cálculo de área, mas eu só conseguia descobrir a área porque ele falou de um quadrado, e eu só sei que o quadrado está embaixo e em cima porque eu conheço geometria espacial. Não dá para ficar sem, não dá para fugir. Tem que acumular esses conhecimentos e não posso mais... Acabou o bimestre, guarda na caixinha e põe a caixinha no fundo do baú. Não dá. Não dá, né, gente? Matemática não dá. Mas legal, nossa aula tá para concluir aqui, né? Trigonometria no triângulo retângulo. A gente tem... Existe trigonometria no triângulo qualquer? Existe, mas é assunto para o segundo ano. Então, no primeirão, a gente só fica no triângulo retângulo mesmo, certo? Perfeito, certinho. Muito legal, nossa aula top de linha, mais uma. A gente fica aqui com aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!